Reflexões sobre o Reino. Tema de hoje: o que é o Reino de Deus? Costumamos erroneamente pensar, quando lemos a expressão Reino de Deus nas Escrituras, que ela está se referindo apenas ao céu, à eternidade onde o Senhor habita. Mas será isto verdade? No Salmo 103, verso 19, lemos: O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e, como Rei, domina sobre tudo o que existe. Em Marcos 1,15 lemos: O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Na oração modelo, Jesus ensina que devemos orar ao Pai assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus, capítulo 6, verso 10. Estas passagens deixam bem claro que Deus é soberano e reina, não só nos céus, mas também sobre a terra. Reino é governo, domínio, controle. O reino de Deus designa um governo ou domínio em que tem Deus, o soberano ou governante. Segundo Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus e, por isso, foram expulsos do Jardim do Éden, entrando assim o pecado e a morte no mundo. Todos aqueles que estão em estado de pecado, em estado de perdição, estão sob o domínio do reino das trevas. E a característica fundamental de todo aquele que está sendo governado pelo reino das trevas é a rebeldia contra a soberania, contra o domínio, contra a vontade e contra o controle de Deus sobre suas vidas. Sendo assim, entendemos melhor o que Colossenses capítulo 1, verso 13, quer nos transmitir. Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando cremos em Cristo como nosso Salvador, a partir daquele momento acontece uma mudança espiritual. Nossa vida sai do domínio do reino das trevas e morte e é transportado para o domínio do reino de luz e vida em Cristo Jesus. E a característica fundamental de todo aquele que passou por esta mudança radical de domínio espiritual é a submissão à soberania, à vontade e ao domínio de Deus em sua vida. Por isso, só pode orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus, aquele que foi liberto do reino das trevas e passou a ter sua vida governada pelo reino de Deus. Assim também, entendemos melhor o que Jesus afirma em Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é um reino de poderio político materialista, mas é o governo de Deus sendo exercido sobre vidas transformadas, libertas pelo sangue de seu Filho. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. Em Lucas capítulo 4, versos 43 e capítulo 8, verso 1, lemos assim: Ele, Jesus, porém lhes disse: Também é necessário que eu anuncie em outras cidades o Evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. O Evangelho do reino de Deus é o anúncio das boas novas, das boas notícias do reino de Deus. E que boas notícias são estas? Exatamente sobre estas boas novas do reino de Deus que queremos conversar com você, se o Senhor nos permitir, através de uma série de reflexões neste canal. Que o Senhor esteja reinando sobre sua vida. Até o nosso próximo encontro.